Se para os fundos imobiliários de tijolos temos logísticos, lajes, shoppings, entre outros, seria adequado gestores de fundos imobiliários de papel em baixo, médio e alto risco? Qual a opinião de vocês? Eu acho que uma coisa é a classificação a que se destina e outra é a questão do risco, né? Você pode ter fundo de shopping de mais baixo risco e de mais alto risco, né? Mas a destinação daquilo ali é shopping. É a mesma coisa dos FII de papel, né? Então você tem um que é multipropriedade, você tem outro que é um crédito corporativo, você tem outro que é loteamento, você tem outro que é pulverizado em imóveis residenciais, né, de financiamentos. Então você tem vários tipos de classificação e você tem o risco atrelado ao devedor e às garantias. Então, você separar simplesmente baixo, médio e alto risco e colocar tudo no mesmo lugar, talvez não fosse a melhor forma, né? Seria você entender qual que é o risco de crédito, qual que é o tipo de bem que está por ali, né? Quais são as garantias, né? Qual o tipo de operação que você fez, para depois você falar se aquilo é pequeno, médio ou alto risco. E muitas coisas que a gente acredita que são, às vezes elas não são. E essa pandemia mostrou um pouco disso, né? Então, vários fundos imobiliários que a gente falava, esse tipo de coisa aqui é de alto risco, né? Então, antigamente, antes da pandemia, sei lá, 2, 3 anos atrás, o galpão ele pagava um dividendo mais alto do que outro tipo de destinação. Porque se entendia que era muito mais difícil de você alugar um galpão depois que ele saía do que um outro tipo de comércio, né? Uma loja de rua, um escritório, prédio de escritório, ou um shopping center. Aí veio a pandemia, né? Aí os galpões, beleza, diminuindo vacância, gerando receita, ninguém saiu, e o shopping fechou. E o shopping é aquele lugar que tinha 200 inquilinos, né? Que ninguém ia parar de pagar todo mundo, né? Só se caísse uma bomba atômica ali dentro. Então era visto como o mais resiliente. A mesma coisa dos créditos corporativos e dos créditos diversificados. Então, o corporativo pediu um desconto, aquela coisa toda, o diversificado, um monte de gente parou de pagar, mas não chegou no nível de garantia, então o fluxo continuou normal. Então, várias coisas que a gente acreditava que poderia acontecer, né, veio para desmistificar isso aí, né, para acabar um pouquinho com aquele conceito que a gente tinha sobre as coisas. Então, até as empresas que fazem essa análise de risco, né, de vez em quando, elas têm que mudar, né, tem que aprender uma coisa diferente. E a gente está sempre aprendendo. Então, o que a gente achava que acontecia ontem, que era melhor, ou a classificação que a gente achava que era mais adequada, pode não ser hoje, né? As coisas mudam muito. Então, você tem que entender, conhecer do que aquilo ali é feito, né? Digamos, para depois você tentar colocar risco. Então, corporativo, né? Então, tem o corporativo que tem o risco AAA, né? Tem o B e tal, não sei o quê. O papel é a mesma coisa. Então, vai ter o tipo de operação ali, e dentro daquela operação vão ter vários tipos de risco. Então não dá para você colocar tudo só na conta do risco, né? Querer classificar só pelo risco.